Bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar. Hoje a gente vai começar esse assunto de. Vai dar continuidade nesse assunto, terminando de falar um pouquinho sobre potências e vamos entrar já no capítulo 2 dos slides, na segunda sequência de. Perdão, no capítulo 3 de slides. O primeiro capítulo foi aquela parte histórica, o segundo, as medidas elétricas básicas, que foram tensão, corrente, resistência e potência. E o terceiro, agora, a gente vai falar mais detalhadamente sobre os elementos, né, que fazem parte do circuito, certo? Que vão ser aí as fontes, inicialmente. Então, a gente vai ver os tipos de fontes. Eu mostrei para vocês a fonte de tensão, né, aquela que talvez esteja mais próxima da gente. A gente encontra pilhas, baterias, então elas se aproximam muito às fontes que a gente já fez alguns exercícios, já fez algumas já apresentou aqui para vocês. Mas tem outros tipos de fontes também, que a gente vai ver. Fontes de corrente, fontes dependentes. Então, vamos falar um pouquinho dessas outras fontes e como elas se comportam quando eu tenho duas fontes em série, duas fontes em paralelo, certo? E depois a interação dessas fontes com as resistências. Recapitulando aqui, vou compartilhar com vocês. Na aula passada, a gente falou sobre essa parte de. Terminamos essa parte de medidas elétricas básicas, onde falamos sobre a corrente elétrica, onde ela surge, os efeitos da corrente, o comportamento dela, dessa corrente, quando ela encontra esses nós, né? Correntes vão passar pelos ramos e vão encontrar nós, e aí ela vai se dividir, ela vai ter uma interação com outros ramos. Falamos que o sentido da corrente convencional é o contrário do sentido dos elétrons em si. Os efeitos da corrente, magnético, luminoso, fisiológico, efeito Joule. Aí deixa eu adiantar a forma de medir corrente, depois falamos de tensão, deixa eu adiantar, depois falamos de resistência, a capacidade de resistir à passagem de corrente, depois falamos sobre potência. Potência aqui, pronto. Depois falamos sobre potência, a capacidade de produzir trabalho num espaço determinado de tempo, um determinado espaço de tempo. As equações, né, a lei de Ohm e a equação do cálculo de potência. Tem a forma de fazer a medição, sim, a gente acabou não falando, vou falar agora. A gente pode medir separadamente tensões e correntes e fazer o produto, certo? Se eu medir aqui a tensão e a corrente, que passa a tensão, eu meço entre dois condutores, que vão ter essa diferença de potencial entre eles, e a corrente ela vai fazer parte do circuito, o medidor aqui, né, ele vai fazer parte do circuito para realizar essa medida. E depois faço o produto, multiplico um pelo outro, certo? Depois a gente vem, faz o produto, multiplica um pelo outro. Pronto, eu acho que a gente já pode, depois um pouquinho dessa aula, já apresentar, vou passar para vocês já o laboratório virtual de medidas elétricas básicas. Dá para ser apresentado. Porque aqui o que vocês vão ver lá, voltímetros, amperímetros, cargas, que vão ser resistências, fontes de tensão, certo? Que vão ter uma determinada tensão em corrente contínua. Então, vão ser basicamente esses elementos que vocês vão ver lá. E já dá para fazer a medição. Então, a medição da potência pode ser feita assim, né, com dois medidores separados, ou com um medidor só,
certo? Que é o chamado vatímetro. Então, o medidor só que ele vai ler essas duas informações, no mostrador já vai aparecer o valor direto da potência, certo? Ele já internamente ele se sensibiliza, já faz esse cálculo, né? Faz essa consideração da tensão e da corrente, já aparece direto o vatímetro aí em cima. Ele já faz o produto, tensão vezes a corrente. Aí internamente, né, o que é sensível à sensibilidade do aparelho, então posso medir tanto separadamente tensões e correntes das minhas cargas, ou num vatímetro que já faz a medição direta desse produto. Certo? Na segunda unidade, a gente vai ver que vão surgir outras potências, além dessa que vocês já devem conhecer, né, dessa potência que a gente até trata como uma potência em watts, né? Você já fala, não, essa daqui é a potência do meu equipamento. Mas existem dois outros tipos de potência, e aí essa potência em watts vai ficar conhecida como potência ativa. Mas ainda vamos ter a potência aparente e a potência reativa. Tem a ativa, que é em watts, a aparente vai ser em volt-ampere. Volt-ampere porque vem do produto, né? Tensão corrente, VA. Então vai ser o VA, e a reativa vai ser VAR, VA reativo, volt-ampere reativo, certo? Então tá aqui só para antecipar um pouquinho para vocês, onde a gente vai ter agora uma parcela da a potência ativa é uma das parcelas da potência que a gente vai chamar de potência aparente ou potência complexa, certo? A potência complexa é o total, tem duas parcelas, a potência ativa e a potência reativa, certo? A relação entre a potência ativa e a total é dada pelo fator de potência, FP. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E as fórmulas, né? A potência ativa continua a mesma, RI quadrado. E aí, quando a gente vão surgir dois novos elementos, além da resistência, dos resistores. Vão ser os indutores e os capacitores, que a gente vai tratá-los lá na segunda unidade, quando a gente falar sobre circuito de corrente alternada. Aí eu vou apresentar para vocês essas formulazinhas aqui, para vocês entenderem o que cada uma delas significa. E lá, essas três potências, né, elas vão formar um triângulo. Então, vocês vão usar muito aquela parte de vetorial, certo? Que vocês aprenderam lá no primeiro período. Então, aqui a gente vai ter uma soma de vetores, né? É algo similar a uma soma de vetores, quando a gente soma potência ativa com a potência reativa e encontra a potência aparente, certo? Também vai ser usado também aqui ou boa parte do conhecimento dos números complexos. Eu não sei se no ensino médio ainda está sendo dado número complexo, mas se não tivesse, nem todos viram aqui, não sei se todas as escolas dão, porque o Enem às vezes acho que não está mais cobrando. Mas quem viu aqui número complexo no ensino médio? Quem lembra que teve visto número complexo? Eu não vi. Eu lembro. Viu, não viu? Pronto. Então vocês vão ver a gente vai ver alguns conceitos sobre números complexos. A gente vai ver alguns conceitos sobre números complexos aplicados aqui na parte de potência da segunda unidade, né, envolvendo potência ativa, aparente e reativa. Ativa, reativa e aparente. Ou a potência complexa, né? Onde provavelmente os números complexos, quando vocês viram, né, aquela grandeza imaginária, ela era representada pela letra I. Só que aqui o nosso I, né, é muito utilizado como corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Então,
em todos os livros de circuitos elétricos, acaba que não utiliza o I como a grandeza elétrica, a grandeza imaginária. A gente acaba utilizando o J, certo? Para substituir o I lá do número imaginário, né? A gente vai ver aqui é só uma soma, só para dizer que quando a gente estiver somando esses números complexos, a gente tem que somar a parcela real com as parcelas reais, né? As parcelas imaginárias com as parcelas imaginárias. Ou aqui, né, o real vai ser o ativo, o imaginário vai ser o reativo, ao invés de fazer a soma só dos módulos, né, desses números. Ou seja, eu não posso somar, me enganar de pegar e dizer, olha, eu tenho algumas cargas é como se eu tivesse 3 vetores e quisesse somar os módulos deles. Se eles não tiverem apontando para o mesmo lado, não tiverem com o mesmo ângulo ali, essa soma não vai dar real, né? Não vai ser verdadeira, vai estar errada. Então, se eu tenho aqui esse vetor S1, esse outro S2, esse outro S3, a soma dos módulos não vai ser igual à soma vetorial entre eles, né? A soma seria essa daqui, dada pelo triângulo azul, né? Onde aqui a gente basicamente somou o P1 com P2 com P3, e somou o Q1, o Q2, e o Q3 aqui era negativo, diminuiu, e formou esse triângulozinho azul. É algo parecido com isso, que a gente vai, é algo igual a isso, na verdade, que a gente vai ver lá na segunda unidade, né? Mas só antecipando um pouquinho, deixar para a segunda unidade isso daqui. Se for o segundo conjunto de slides, no terceiro, iniciando aqui o capítulo 3, no terceiro conjunto de slides, a gente já vai tratar, chamei aqui de parte 3, ou capítulo 3, parte 1, certo? A gente já vai tratar das fontes, né? Começar dos elementos, vamos tratar das fontes e depois interagir, fazer a interação das fontes com as resistências. Então, o circuito elétrico é um caminho eletricamente completo, então ele tem que ser fechadinho para que a corrente circule, certo? A gente sempre vai dizer que a corrente vai circular no circuito. Então, ela sai de um ponto da fonte, passa pelas cargas, se tiver só uma resistência aqui, ela vem e fica literalmente circulando nesse meu circuito, enquanto houver uma diferença de potencial. Se for uma pilha, por exemplo, quando a pilha começar a descarregar, ela vai deixar de manter essa corrente, né? Esses elétrons aí circulando, então ela vai acabar parando, né? Não vai ter essa corrente. Ou se for colocado algum interruptor, alguma chave aqui abrindo, não vai também, já que é um caminho elétrico incompleto, né? Não vai ter mais essa circulação de corrente. Quando se mantém uma diferença de potencial entre os seus terminais. Aqui tem um amperímetro e um voltímetro medindo corrente e tensão. Sempre lembrando que esses equipamentos aqui são feitos, logicamente, de forma que tentem não impactar no circuito em si. Então, quando eu coloco aqui um amperímetro e um voltímetro, teoricamente, eles não interferem, idealmente, eles não interferem na medição. Certo? A corrente que está passando é a mesma que passaria se ele não estivesse sendo usado. A tensão aqui é a mesma que teria se esse voltímetro não estivesse instalado. Então, eles são feitos com esse intuito de não interferir. Na vida real, eles interferem, mas é uma interferência mínima, bem insignificante, logicamente dependendo da forma que a medição dependendo do tipo de medidor. Se estiver sendo feito da forma adequada, é uma diferença insignificante. Então, vocês aí são da química, né? Então, muitos se perguntam por quê, né? Qual o grande objetivo de estudar esses circuitos elétricos? Por que eu preciso estudar
no meu curso de engenharia, que não seja engenharia elétrica, né, que já é uma resposta mais óbvia, mas porque no meu curso de engenharia eu preciso estudar uma resistência, uma fonte, a potência, as correntes que estão envolvidas ali, até para vocês saberem, né? Porque o MEC obriga, né? Tá lá no MEC as orientações básicas para todas as engenharias e dentre as disciplinas está a disciplina de eletricidade, de circuitos elétricos. Então, o grande objetivo de se estudar é porque conhecendo essas grandezas elétricas e conhecendo os circuitos elétricos é possível da gente identificar o comportamento de equipamentos reais. Então é possível de você saber como é que é o comportamento, como estudar ou como avaliar antes do equipamento ser instalado na tomada, como ele vai se comportar, para ver se, por exemplo, na hora que eu estou pegando um equipamento de uma fábrica, de uma indústria química, na Braskem, se mesmo não sendo, mesmo a empresa tendo outros profissionais, né, para fazer esse tipo de avaliação, mas todo engenheiro deve ser capaz de ter um pensamento crítico sobre os equipamentos que ele está trabalhando e as reações que ocorrem com ele no seu funcionamento ou em alguma possível falha. Então, na hora que você vai pegar um equipamento, tirar de uma instalação e colocar em outra, você tem que avaliar se aquela potência dele talvez seja a mesma, uma potência, o outro local onde vai ser instalado, ele tem a mesma capacidade de alimentar. Saber fazer a leitura das correntes, saber fazer a leitura da tensão. Não vou colocar um equipamento que funciona numa determinada tensão em uma tomada de outra tensão. Fazer esse tipo de análise e, no caso de algum mau funcionamento, ter algum pensamento avaliativo ali frente a essa situação, certo? Então, conhecendo tensões, potências, tem como você ter uma ideia das correntes que estão passando ali, tem como saber, enfim, vocês não vão projetar, aqui não tem essa disciplina para química, não vão fazer o projeto em si dos condutores ali, de uma instalação, como vai ter, por exemplo, o pessoal da Civil, e tem nos cursos de engenharia elétrica também, mas mesmo assim esse conhecimento para qualquer tipo de engenharia é importante, para você saber que tem um efeito Joule e se uma corrente acima do esperado num determinado circuito começar a passar, esse fio vai poder derreter, certo? E aí tem que ser avaliado esse tipo de situação. Então, todos os equipamentos, dificilmente você vai tratar como engenheiro eletricista trataria com resistências, capacitores, indutores, mas em algum momento ou outro você pode necessitar. Talvez aqui alguém goste de computadores, goste de placa de vídeo, goste de fontes das diversas potências existentes, sabe que talvez numa fonte, quando você vê aquele fonte de computador de mesa, desktop, né? Quando você compra a fonte separadamente para ter uma capacidade de instalar ali uma placa de vídeo mais potente para você jogar ali o seu jogo preferido ali na potência máxima ali que ele exige, eu tenho ali uma potência específica daquela fonte, alguns watts naquela fonte, eu tenho ali cada fiozinho daquele, cada parzinho de fios daquele, tem uma tensão diferente. Nos computadores eu tenho locais que funcionam com 3,3 volts, tem outros que funcionam com 5 volts, tem outros componentes ali que funcionam com 12 volts, enfim. Você tem um emaranhado de fios ali, cada um indo para um componente do seu computador que funciona com uma tensão diferente, certo? Então, aquela tensão da rede 220 é convertida ali em várias tensões
ou 110, o seu estabilizador é convertido ali em várias tensões dentro do seu computador, certo? Então, essas conversões são realizadas, as potências são pensadas, e aí se eu pegar e pegar um liquidificador, por exemplo, um motor elétrico de um liquidificador, se a gente conseguir fazer uma composição, um modelo, né? Qual é a ideia, né? Os modelos, se a gente pegar no pé da letra, essas resistências que a gente está estudando, as fontes que a gente está estudando, futuramente, né? Os indutores, os capacitores, os transformadores que a gente vai estudar, nenhum deles existe na vida real. Nenhum deles existe na vida real, porque eles são modelos, eles são elementos ideais, certo? Então, se eu tenho uma fonte aqui eu faço aqui no desenho, né, de 100 volts, as ligações, os próprios fios, as próprias conexões, se eu tenho uma fonte e uma carga e faço a conexão entre elas, e eu digo, olha, aqui tem 100 volts, na carga vai ter 100. Isso não existe na vida real. Por quê? Porque aquele fio, aquela conexão é ideal. A gente não tem fios ideais. Como eu disse para vocês, sempre que a corrente passa no fio, o fio aquece. E isso é traduzido em quê? Em perdas. Então, se eu tenho uma fonte, a equatorial, lá na entrada da minha casa, me dá 220 volts, depois de passar por metros e metros de fios e chegar na tomada do seu quarto, e você ligar aqui um computador, o que quer que seja, ali no seu chuveiro, não vai chegar a 220 ali. Vai ter uma queda de tensão nesse caminho. Então, os fios que a gente tem na vida real, mas de toda forma, mesmo as coisas na vida real não sendo ideais, eu posso fazer uma configuração tal entre esses elementos ideais, que eu conheço o comportamento dos elementos ideais, eu faço uma montagem entre eles, de forma que o comportamento na vida real fique praticamente igual ao comportamento desse modelo, certo? Que foi montado, foi trazido ali, várias resistênciazinhas, uma para representar a queda de tensão no condutor, outra para representar o aquecimento dentro do equipamento, que a gente não tem no transformador, outro, enfim, para ir representando de forma mais fidedigna esses nossos equipamentos da vida real. Então, isso é bem interessante e, logicamente, eu poder simular alguma coisa sem fazer o teste na vida real, né, é extremamente importante, porque eu consigo, já pensou, com o advento da computação, eu consigo criar sistemas, né, muito próximos. Lá no LCCV, por exemplo, o pessoal cria como é que é o comportamento a partir de modelos matemáticos, eu crio como é o comportamento de uma sonda que vai tirar o pré-sal. Então, eu preciso fazer o teste, vamos lá, fazer o experimento lá do mar, vamos gastar, às vezes é necessário experimento, mas em uma determinada fase da pesquisa. Em muitas, o pessoal consegue simular computacionalmente como seria o comportamento se uma broca nova ou se algum tipo de tecnologia novo fosse aplicado. E aí, depois das simulações aprovadas, aí sim a gente vai para o campo de teste. Muitos erros que seriam encontrados na vida real podem ser encontrados na fase de modelagem, na fase de simulação e já corrigidos antecipadamente. Então, é isso que os modelos possibilitam, né? As simulações, os modelos possibilitam esse avanço. E nesses elementos, né, dentre esses elementos modelados, a gente tem as fontes de tensão. Eu mostrei para vocês em um exemplo que a gente fez, né, aqui essa fontezinha é uma das representações possíveis, onde a gente coloca a fonte de tensão, ela vai manter uma diferença de potencial, está aí a diferença de potencial mais menos. Está aí a diferença de potencial mais menos, onde a gente tem
onde a gente tem 3 fontes de tensão representadas aí da mesma forma. 3 fontes de tensão representadas de formas um pouco diferentes, né? Geralmente, a gente vai utilizar ou essa letra B aqui, ou essa letra C. No livro, ele utiliza geralmente a letra C, certo? De representação. Uma circunferência aqui, e o sinal mais menos informando onde é a polaridade positiva e onde é a polaridade negativa. Aqui as linhas, né, vão representar as linhas que conectam fonte e as cargas, vão ser os caminhos, né, os condutores. E aqui vão ser ideais. Elas não vão ter aquecimento, não, a tensão que tiver na fonte nesse lado da fonte é a mesma tensão que vai chegar na carga. Então, se aqui tiver 220 volts, aqui tem 220. 100 volts, 100 volts. Oi? Então, e também elas vão suportar aqui, outra coisa que não existe na vida real, qualquer corrente. Então, se na fonte tiver saindo da fonte 20 amperes e depois eu colocar 2.000 amperes, esse condutor vai manter essa mesma capacidade de condução, independente dos valores de correntes envolvidos aqui. Certo? Na vida real, logicamente, isso não acontece. Alguém pode desligar o microfone aí. Na vida real, isso não acontece. Se eu tiver tensões mais correntes, mais elevadas aqui, eu vou precisar de fios diferentes, né? Mais grossos. Aqui a questão do sentido, de rotação, que eu já falei para vocês, que o padrão que os livros vão usar são o sentido convencional, com a convenção. Nas cargas, né? Onde tiver mais menos, a gente vai acabar utilizando, acho que é aqui, mencionado. Então, nas cargas, onde a gente tiver uma diferença de potencial mais menos, a corrente vai sair do mais para o menos. Nas fontes que estiverem gerando, vai vir do menos para o mais. Certo? Então, a gente vai ter esse padrão, né, onde admite-se que o sentido da corrente é oposto ao movimento dos elétrons, é o sentido convencional. Quando for o mesmo, o sentido eletrônico real, que não é usado no dia a dia, não é usado nas nossas aplicações dos circuitos, né? A gente vai tratar inicialmente das correntes contínuas, que são constantes no tempo, e utilizá-las onde vocês encontrarem pilhas, baterias, ou mesmo se eu não tenho pilha, bateria, mas eu tenho uma fonte conversora, como no computador. Aqui eu não estou usando um computador de mesa, estou usando um notebook. Deixa eu ver se dá para subir, deu. E aqui eu tenho uma fonte do meu computador, né, do meu notebook. Quem tiver no computador, quem tiver no celular, aquele carregadorzinho do celular é uma fonte também conversora, onde ela vai receber a tensão alternada da rede, que a tensão das nossas tomadas é uma tensão alternada, ela vai converter numa tensão contínua, que pode ser de 5 volts, um carregador de celular. Aqui, esse meu notebook aqui, aí cada notebook tem um padrão. Esse daqui, não dá mais para ler, mas se eu não me engano era de 19 volts, esse daqui. Então, se quem tiver no notebook quiser dar uma olhadinha, vai ser uma tensão 15 volts, 13 volts, 19 volts, alguma coisa assim. Carregador de celular 5, carregador a bateria do carro. Quem tiver a curiosidade de olhar, a bateria do carro vai estar lá 12 volts. É a tensão da bateria de um carro. Certo? Então, nesses elementos, geralmente componentes eletrônicos,
funcionam com correntes contínuas. Alternadas são para motores, geralmente. Mesmo a gente tendo motores de corrente contínua, mas a maioria dos motores que a gente encontra no mercado são motores de corrente alternada. Certo? Em algumas aplicações tem motores de corrente contínua, mas a maioria são motores de corrente alternada. Certo? E aí esses motores, eles permitem aí, eles já fazem a ligação direta da tensão da rede no seu funcionamento. E aí os sistemas de geração, os grandes hidrelétricas, térmicas, eólicas, enfim, funcionam em tensões alternadas, mesmo que a eólica, em algum momento, ela acaba virando contínua para virar a tensão alternada na frequência que a gente usa, que é de 60 Hz. A energia solar fotovoltaica, ela já tem uma pequena diferença, que ela acaba virando uma tensão, ela é gerada de forma contínua, então é constante ali a tensão, só que para entrar na rede, ela precisa passar por um equipamento, que é o inversor de frequência, que ele acaba tornando essa tensão alternada na frequência que a gente usa de 60 Hz. Então, tá aí as diferenças, vocês viram lá já nos documentários, né? Essas diferenças, a tensão contínua que a gente vai ver agora, aquela que não tem oscilações, fica constante em pilhas, em baterias, sempre tem um polo positivo e um polo negativo definido, certo? Na tensão alternada fica variando. Mesmo que na prática a gente tenha um polo que você chama positivo e outro negativo, que a gente vai chamar o positivo de fase e o negativo de neutro, só que na prática o negativo ele é zero, é uma referência, ele não fica variando na tensão alternada. O que varia é o positivo, que é a fase, e ele varia com valores acima de zero e abaixo de zero. Então ele vai ficar variando aqui, ó, passando aqui, chegando no máximo, depois volta no seno, menor que zero, e fica variando. E a minha referência é zero constante. Então, mesmo eu dizendo que eu tenho um positivo e um negativo, de certa forma, no momento que a tensão da fase estiver negativa, acaba que a fase vira o polo mais negativo em comparação ao zero, que é o meu neutro. A gente vai falar também sobre essa parte aqui de tensões e correntes alternadas. Certo, vamos aos tipos de fontes, então. A gente tem a fonte independente ideal. Vamos falar das fontes dos elementos ideais. Elementos ideais, como eu disse, são aqueles que a gente não vai encontrar na vida real, são equipamentos que não têm perdas, não têm aquecimentos e têm uma capacidade infinita. Então, o que eu digo com capacidade infinita? Se você tem uma tomada na sua casa e você liga seu computador, ela vai ser capaz de alimentar seu computador. O engenheiro que fez o projeto ali, o técnico, enfim, ele sabia que aquela seção de condutor funcionaria tal para essa aplicação. Agora, se você começar a colocar em uma tomada só o seu computador, começa a colocar o computador do seu irmão, o computador da sua irmã, coloca uma extensão, né? Coloca ali um liquidificador, duas TVs, você vai sobrecarregar essa fonte de tensão. Ela não foi dimensionada para suportar tudo aquilo. O que vai acabar acontecendo? O fio vai começar a aquecer, vai começar a ter uma sobrecarga. Se o sistema de proteção que deve evitar que o fio derreta, né, é a grande função dos disjuntores, se ele não atuar, o fio vai literalmente aquecer até que ele derreta. Vai derreter ali, subir a temperatura, pode derreter o plástico da tomada, pode, enfim, danificar ali o seu, ou, uma pior hipótese, pode até causar um incêndio, certo?
Então, aqui não. Aqui eu tenho uma diferença de potencial independente da resistência que eu coloque aqui. Ó. Se for uma resistência alta, vai passar uma corrente pequena. Se for uma resistência baixa, vai passar uma menor. Se for uma resistência baixíssima, vai passar uma corrente ainda maior. Se for uma resistência de 0,00, tem uma fonte de 100 volts. Bota uma resistência de 100 ohms aqui. 100 dividido por 100 vai passar 1 ampere. Se bota uma resistência de 10, 100 volts dividido por 10 ohms, vai passar 10 amperes. Bota uma resistência de 1 ohm, 100 volts dividido por 1 ohm, vai passar 100 amperes. Bota uma resistência de 0,000000001, vai passar uma corrente bem elevada aí no seu circuito, certo? Então, os condutores vão suportar, a fonte vai demandar essa corrente, então ela é um elemento ideal. Independente da carga que passar aqui, a tensão não vai mudar. Outra coisa que acontece também em sistemas sobrecarregados e mal dimensionados dentro de casa. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes, pronto, um chuveiro elétrico dentro de uma residência, isso é mais comum. Quando você vai ou já foi em algum local, ligou o chuveiro no mais quente, na hora que liga ali, gira a torneirinha ali, o registro ele vai e a luz do ambiente chega a dar uma pequena queda. Ou quando o elevador do seu prédio está chegando, ou quando qualquer tipo o ar-condicionado, às vezes ele fica só fraquinho, aí do nada ele liga ali a parte externa, a parte de refrigeração é ligada efetivamente, aí você sente uma quedinha na intensidade da luminosidade local ali. Então, esses momentos que isso ocorre é porque houve uma demanda maior, uma passagem maior de corrente pelos fios e acaba que a tensão dá uma quedinha. Ela sai dos 220, vai para 210, 200 volts, e aí a iluminação acaba dando uma falhada, os outros equipamentos acabam sentindo essa queda de tensão quando há uma corrente mais elevada passando nos fios. Então, algo comum de ocorrer quando tem uma grande quantidade de equipamentos, a tensão cair. Certo? Isso é esperado pelos fabricantes. Todo fabricante sabe que se meu equipamento é 220, talvez eu tenha 215 na tomada, 210. Então, eles são preparados para terem uma tolerância. Os fabricantes preparam seus equipamentos a terem uma tolerância, por saberem que é praticamente impossível manter 220 volts perfeito 24 horas nas tomadas das residências, né? Sempre em algum momento ou outro vai ter uma tensãozinha um pouco menor e eles são preparados para isso. Então, eu tenho uma fonte aqui ideal de tensão, certo? Independente, a gente vai ver a independente é que aqui vai ter um valor 200 volts, pronto. Independentemente do que tiver no restante do circuito que ela tiver conectada, resistências, tensões, outras fontes, ela vai ter 200 volts aqui sempre, certo? A dependente não, a dependente ela vai depender de outras partes do circuito. A gente vai ver como é que é essa dependência. E aqui eu tenho uma fonte de corrente, né? Uma fonte de corrente, esse elemento aqui representa o comportamento de alguns elementos na vida real, mas na prática a gente não tem uma tomada de corrente, vamos dizer assim. Você tem tomadas de tensão, né? Eu não vou ter esse elemento aqui no nosso dia a dia. O comportamento de alguns motores, de alguns geradores, internamente vai poder ser representado por esse elemento, mas acaba que a gente não tem uma pilha de corrente, né? A gente vai ter de tensão que vai variar com a carga aqui. Mas, basicamente, da mesma forma que a minha fonte de tensão mantém aqui uma tensão de seus terminais de 220 volts, a fonte de corrente vai manter uma corrente passando aqui nos terminais. Então, vai ter aqui a corrente de 5, 10, 20 amperes, o valor que tiver aqui, passando nesse ramo, certo? Então, está passando nesse ramo aqui 20 amperes.
Onde ele estiver. Aí, no momento que ele encontra com um nó, ele vai e faz aquela soma, o somatório das correntes que entrar naquele nó vai ser igual a zero. Mas enquanto não encontra um nó, esse ramo tem essa corrente da fonte de corrente. E temos as fontes dependentes. A primeira forma que a gente vai encontrar para identificar uma fonte dependente é esse losango, essa representação. Certo? Ela é representada por um losango. Se for mais menos aqui, é uma fonte dependente de tensão. Se for uma setinha, é uma fonte dependente de corrente. Certo? Dependente ou controlada, dependendo da fonte, dependendo do livro, né, que a gente estiver estudando, pode citar dependente ou controlada. No nosso livro vai falar muito sobre dependente. E ela vai depender de quê? As fontes vão poder depender da tensão ou da corrente em outros circuitos, em outra parte do circuito. Então, eu tenho no circuito aqui essa fonte dependente, depois eu tenho 5 resistências, depois eu tenho 2 fontes de corrente independentes, 2 fontes de tensão dependentes, e eu digo, olha, a tensão aqui é 2 vezes a tensão no resistor 5. Ou a tensão nessa fonte aqui é 3 vezes a corrente no resistor 3. Então, a fonte de tensão pode depender da tensão e da corrente em outra parte do circuito, da mesma forma que a fonte de corrente pode depender da tensão e da corrente, ou da corrente, em outra parte do circuito. Então, a gente tem 4 fontes dependentes. Fonte de tensão dependente da tensão, em outra parte do circuito. Fonte de tensão dependente da corrente, em outra parte do circuito. Fonte de corrente dependente da tensão e fonte de corrente dependente da corrente. Então, são esses 4 circuitos. 4 fontes dependentes, né? Aqui eu vou falar individualmente de cada uma delas. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, eu já vejo mais menos, dependente, por causa do losango, ou controlada, né? São sinônimos. De quê? Aí eu vou ver o nome dela aqui. Tem uma constante R, pode ser 1, 2, 3, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 10. Uma constante vezes a corrente I1 que está passando em outra parte do circuito. Então, uma fonte de tensão dependente da corrente I1, certo? E aí aqui eu vou ter uma tensão V mais menos aqui. Se eu tenho uma constante vezes a corrente está dando uma tensão, né? Se for dar uma unidade aqui para essa constante, seria ômega, porque um R vezes uma grandeza constante vezes uma corrente vai dar uma tensão, então é como se fosse uma resistência, aí dá-se o nome aqui de transresistência, certo? Para essa constante aqui. Agora, se eu tiver uma fonte de tensão dependente, aí eu vou olhar para o valor dela aqui, uma constante vezes a tensão em outro ponto. Aí agora eu tenho uma fonte de tensão dependente da tensão V1. Uma tensão que pode ser numa resistência, enfim, outra parte do circuito lá na frente. E aqui eu vou ter... E aqui eu vou ter uma constante vezes uma tensão dando uma tensão. Então, essa constante é adimensional, certo? É um ganho só. Então, aqui essa constante é adimensional. Aqui eu tenho uma fonte de corrente dependente da corrente. Então, em outra parte do circuito, aqueles mesmos setinha, fonte de corrente, losango dependente. Quando eu olhei aqui, o valor dela, uma determinada constante vezes a corrente I1. Então, a fonte de corrente dependente da corrente I1. Aqui é a fonte da corrente dependente da tensão V1, certo? E quando eu tenho uma constante vezes uma tensão igual a uma corrente, essa constante, a unidade dela é 1 sobre ohm, certo? Porque a corrente é V sobre R. Então, 1 sobre ohm é Siemens,
pode ser uma unidade chamada de condutância, é o inverso da resistência. Se a resistência é a capacidade de resistir à passagem de corrente, a condutância é a capacidade de conduzir. Então, quanto menor a resistência de um elemento, maior sua condutância, né? Quanto menos ele dificulta a passagem da corrente, ele resiste à corrente, mais ele conduz aquela corrente. Então, são esses 4 tipos de fontes dependentes. E agora vamos para uma parte interessante. Vou explicar aqui para vocês no quadro, vai ficar melhor. Quando eu tiver 2 fontes, pessoal, o que vai acontecer? 2 ou mais fontes, na verdade, né? Pronto. Quando eu tiver 2 ou mais fontes, eu vou dar o nome aqui de associação de fontes. Então, associação de fontes. Quando eu tiver 2 ou mais fontes, o que vai acontecer? Uma fonte de tensão, basicamente, o que ela faz? O que a gente interpreta como uma fonte de tensão? Vou colocar um terminal aqui, vou desenhar a fonte, mais menos. Aqui eu tenho um terminal A, aqui eu tenho um terminal B. Certo? Pode ser uma pilha AB, ou pode ser uma bateria de um carro, positivo e negativo. Certo? Aí eu vou botar uma tensão, aí eu digo, olha, essa tensão da bateria lá do carro é de 12 volts. Então, o que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a tensão A, no lado positivo, né, a tensão no lado positivo, que é VA, tem 12 volts a mais do que a tensão B. Ou seja, que o meu VA é igual ao meu VB mais 12. Consegue enxergar isso daqui? Ou seja, a diferença de VA menos VB é igual a 12 volts. Beleza? Eu não estou dizendo... Aí, outra coisa que o pessoal confunde. Quando vê uma fonte dessa daqui, já diz, olha, a tensão A é 12 volts. Eu posso dizer isso? Não. Porque eu tenho que saber, eu só sei que A ela é 12 volts a mais que B. Mas se eu disser, não, B aqui, B aqui, o valor de B, e se o valor de B for 100? Se B tiver 100, A vai ser 100 mais 12, ou seja, vai ser 112. Certo? Se em B tiver 100, A tem 112. Então, A não é 12. A vai ser 12 mais B. Então, o valor de B que define efetivamente o valor de A. A única coisa que eu sei, pela fonte, é a diferença entre esses 2 pontos. Certo? A única coisa que eu sei é a diferença entre os 2 pontos. Agora, se B for 0, se B for 0 volt, aí sim A é 12. Aí sim A é 12. Certo? Essa compreensão aqui, pessoal, faz uma diferença enorme na hora da realização de alguns exercícios, de alguns circuitos. Tem hora que você nem imagina. Aí o cara vai e coloca, o aluno vai e coloca, tem lá o circuito, na hora da resolução do circuito, vocês vão ver que a gente vai ter que definir algum ponto para ser nosso zero. Algum ponto tem que ser 0 volts, tem que ser a referência. E eu vou escolher um ponto, um nó dentre os vários que eu tenho. Um dos nós vai ser 0. Aí, às vezes, o nó que é 0 não é coincidente com o negativo de uma das fontes. Aí, na hora de definir a tensão no positivo, o pessoal vai e coloca como se fosse o nó 0 aqui. Eu não, minha gente. O nó 0, esse nó que é o negativo dessa fonte aqui, não é 0, é um outro valor. Aí eu tenho que, se for 5, aí você não pode botar 12 aqui, porque aqui tá um erro, né? Se aqui tem 5,
aqui tem 12 e aqui tem 7 volts de diferença. Está errado. Então, esse primeiro conceito aqui, que às vezes o pessoal não dá valor, não presta tanta atenção, é extremamente importante, que a fonte determina a diferença de potencial entre os terminais. Não necessariamente a tensão aqui é 12, certo? Vai variar da tensão do lado B aqui, quanto é em B, certo? Então, a primeira coisa é isso. Então, essas equações... Aí, se eu faço o quê? Eu pego 2 pilhas ou 2 baterias. Talvez seja mais comum com pilhas. Não sei se vocês já repararam. E as pilhas... Deixa eu ver se eu tenho 2 pilhas aqui. Que dificilmente a gente usa uma pilha sozinha, né? O controle remoto da sua TV, ou num brinquedo, ou num... Enfim, onde você for usar uma pilha, geralmente as pilhas são em pares. São usadas em pares, as pilhas, né? Ou até se for um brinquedo mais potente, alguma coisa maior, tem até em 4, né? O cara usa um conjuntinho de 4 pilhas. E se vocês olharem bem, o controle remoto, não sei se vocês já foram crianças que quebravam tudo em casa, desmontavam as coisas, né? Eu, às vezes, desmontava as coisas. E aí reparei, e aqui meus meninos também, puxaram essa característica. Não sei se felizmente ou infelizmente. Mas se você quebrar um controlezinho remoto, ou qualquer brinquedinho, e olhar bem o encaixe do como é que funciona a conexão das pilhas, você vai reparar que a gente coloca as pilhas nessa posição, né? Deixa eu botar aqui perto da câmera. Aqui, ó. Dificilmente você... Acho que não tem nenhum... Nunca vi, pelo menos, nenhum brinquedo que você colocasse as pilhas mais... Assim, as duas em pezinhas. As duas em pezinhas. Geralmente você coloca uma em pezinha e uma deitadinha, assim. Assim. Uma com esse negocinho aqui, o mais para a parte mais assim, mais salientezinha para um lado e a partezinha da bundinha dela aqui para baixo, né? Então elas ficam assim, geralmente. Então, se você... Não estou dizendo para quebrar as correias da sua mãe, logicamente, mas se vocês encontrarem algum brinquedinho aí do irmãozinho mais novo de vocês quebrado, alguma coisa, e repararem bem na conexão, vocês vão ver que um lado, simplesmente, daquela molinha que você encaixa, ela está conectando essa parte aqui, a cabecinha, o positivo de um na bundinha do outro aqui. O positivo e o negativo de 2 pilhas. E essa outra parte aqui vai sair internamente para o circuito. Então, ó, se eu fizer assim, então basicamente a ligação vai ficar assim. Só que tá de cabeça para baixo aqui, né? Só que lá, quando eu tiver a conexão, ela basicamente vai se encontrar assim, ó. Um mais com o menos, dá para ver aí, o mais com menos. Acho que dá, não dá? O mais... Deixa eu ver no meio. Dá, não dá? O mais, a de cima, mais menos. Aí o menos de cima ligado com mais na de baixo. Certo? Essa ligação aqui é porque eu não tenho voltímetro aqui. Cadê meu voltímetro? Se eu tivesse um voltímetro aqui, ia ser top. Mas eu mostro depois no laboratório virtual. Eu acho que tá... Não está em casa. Eu prestei para um amigo. Ou está lá no laboratório, na UFAL. Mas no laboratório virtual eu vou mostrar para vocês. Quando eu pego essas duas aqui, se essa daqui de cima, né? Desse terminal A para o B, eu tenho 1,5 volts. Aqui desse terminal para esse de baixo, 1,5 também. Quando eu ligo aqui, ó, chamando A, B no meio e C embaixo, de A para C, eu vou ter 3 volts. Vamos fazer aqui no quadro, eu vou deixar aqui assim. Fica, pronto. Eu botei 12 aqui, vou botar 12, vou continuar o 12, certo? Mas aqui é 1,5, a diferença é só o valor, para ficar um negócio mais... para não quebrar o pensamento do 12. Então, eu vou pegar outra fonte de 12, certo? No momento que eu pego outra fonte de 12, eu vou fazer assim, ó, mais menos 12. Só que o menos eu vou chamar do terminal C e o mais eu vou ligar em B. Do jeito que eu fiz aí.
nas pilhas, certo? Eu vou ter o positivo da primeira é o A, o negativo da primeira é o B, que eu conectei no positivo da segunda, e o negativo da segunda é o C. Então, a mesma relação que a primeira tem, a segunda vai ter, ou seja, V de B, a tensão em B é 12 volts maior que a tensão em A, que a tensão em C, foi mal. V de B é o V de C mais 12, é igualzinho à primeira. Ou seja, V de B menos V de C igual a 12. Certo? V de B menos V de C igual a 12. Beleza? Aí agora eu pergunto, certo, mas qual a tensão geral aqui? V de A a V de C. Qual a tensão geral? A diferença geral aqui entre A e C. Tem como a gente fazer da seguinte forma. Oi? 24. Vamos ver. Vamos fazer as continhas aqui, né? Para ver se dá 24 mesmo. Vou fazer como aqui. Vou isolar V de B. Já está isolado, né? Na verdade, aqui, ó. E vou substituir aqui, ó. Na forma do de cima. Porque aí eu, isolando V de B, que é V de C mais 12, isolando aqui, o V de B vai sumir, vai ficar só V de A e V de C. Então, vamos fazer essa continha aqui no lado, ó, e vai ficar o quê? Ó? V de A menos. Aí, quem é V de B? V de C mais 12 igual a 12. Certo? Aí, fazendo aqui, ó, menos, vai ficar os dois negativos, né? Vai ficar V de A menos V de C. Aí, o menos 12, que o menos com mais vai dar menos, vai para o outro lado, positivo, 24. Ou seja, a diferença entre se eu tenho duas fontes em série, duas fontes de tensão em série, essas duas aqui podem ser substituídas por uma só, que vai estar entre A e C de 24 volts. Conseguiram enxergar isso? V de A menos V de C. 20. Então, se eu tiver duas fontes em série, e o que significa? O que são dois elementos em série, pessoal? Que tem uma conexão direta. A corrente que passar em um, ela não tem outro caminho. Esse nozinho aqui só tem uma entrada e uma saída, ou seja, ela vai continuar e vai passar por outro. Então, é a mesma corrente aqui, é uma corrente só, a que passa em dois elementos que estão em série. Certo? É a mesma corrente. Então, esses dois elementos estão em série. Quando duas fontes de tensão estão em série, o que eu devo fazer? Só somar essas tensões. 12 mais 12 aqui, no caso são duas tensões iguais, 24. Duas fontes, duas pilhas em série, mais menos, mais menos. Se eu medisse aqui, eu ainda vou pegar na próxima aula, vou pegar emprestado um multímetro só para vocês verem quanto é que dá aqui. Aqui vai dar 3 volts, 1,5 mais 1,5. Se eu pegasse mais uma, 4,5. Se eu pegasse mais uma, 6 volts. Certo? Aí eu vou fazer um experimento agora com vocês. Uma proposta, uma proposição para vocês. Se fosse tensão diferente, né? Se aqui tivesse, por exemplo, 6 volts, né? Se aqui tivesse 6 volts, qual a tensão total eu alcançaria? Tem um apagador. Se fosse 6 volts, é a mesma soma, né? 12 mais 6 aqui no apagador. A única diferença aqui é que seria 6, né? Seria 6, 6, 6, 6, 6. Aí 12 mais 6, 18. Pronto, seria 18. Se fosse aqui assim, né? Seria 18. Agora, se eu mudasse uma besteira, ou seja, se eu tivesse duas fontes, só que um terminal mais menos, agora eu vou ligar as bundinhas, uma da outra, menos com menos. Alguém já ligou o controle remoto da casa numa sequência, tudo igualzinho assim, né? Ou, sem ser um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. Funciona o controle quando você liga na posição errada, a pilha, e você olhar,
faço o teste. Já deve ter acontecido, provavelmente. Não funciona se você ligar na posição errada. Se eu fizer assim, ó, vai mudar agora, né? Vamos fazer assim com os 12 mesmo. Só para ver o que vai acontecer. O que eu fiz aqui? Peguei as pilhas, ó. Estão lá em série, ainda continua do mesmo jeitinho aqui. Só que eu peguei uma pilha e fiz o quê? Liguei bundinha com bundinha. Liguei a parte de trás delas aqui, ó. Cadê? Pronto. Liguei bundinha com bundinha, assim, ó. Ou seja, botei negativo com negativo. Será que meu controle remoto, o meu brinquedo lá, robozinho, carrinho de controle, enfim, vai funcionar quando eu ligo assim? Vamos ver o que está acontecendo na prática quando eu ligo o inverso, né? Na prática está acontecendo o seguinte, ó, o que aconteceu aqui? Como o mais está para o C e o menos está para o B, V de C é V de B mais 12. Certo? A tensão está no lado mais, é a maior tensão. B, que é o lado menos, é a menor tensão. Então, ficou assim. Então, aqui fiquei com V de C menos V de B igual a 12. Quando eu quiser substituir o VB aqui em cima, aí eu vou isolar o VB aqui. VB ficou VC menos 12. Quando a gente substituir esse VB aqui em cima, vamos ver o que vai ocorrer, ó. V de A menos, aí VB, né, que é VC menos 12, igual a 12. Certo? Aí aqui fiquei com quem? V de A menos V de C igual. Aí aqui ficou menos com menos mais, ficou mais 12, né? Aqui. E o mais 12, quando for para o outro lado da igualdade, vai negativo. Então, 12 menos 12, 0. Ou seja, basicamente eu tenho uma fonte de 0 volt entre A e C, que é a mesma coisa que não tem nada. Você tem só um fio. Porque o fio, ele não tem diferença de potencial entre dois pontos dele. Então, você tem só um fio ligado sem diferença de potencial nenhuma. Seu controle remoto não vai funcionar, o carrinho, brinquedinho aí do seu irmão não vai funcionar, nada vai funcionar se você colocar ao contrário a pilha, entendeu? Em outras palavras também, quando eu tiver uma fonte, para não precisar fazer essas contas todas, quando você tiver uma fonte, toda vez não ficar precisando, né, para essas contas todas. Quando eu tiver uma fonte menos mais de 12 volts, por exemplo, entre B e C, isso daqui é a mesma coisa que uma fonte entre B e C, continua aqui a mesma, B e C, mais menos de menos 12 volts. Vamos mostrar como é a mesma coisa? Vamos lá. Eu vou querer vou querer saber quem é V de C menos V de B. O V de B menos V de C, certo? V de B menos V de C. Aqui eu tenho que o V de C menos V de B é igual a 12. Aqui eu tenho que o V de B menos V de C é igual a menos 12, que é igual ao valor da tensão, né? Certo? Eu sempre pego a tensão no lado mais menos a tensão no lado menos é igual à tensão da fonte. A tensão no lado mais menos a tensão no lado menos é igual à tensão da fonte. E aqui a gente tem exatamente a mesma, multiplicando por menos 1 aqui, V de B menos V de C é igual a menos 12. O padrão não está aparecendo aqui, não. Oi? O quadro não está aparecendo, não. Poxa. Aqui está como se fosse travado. Deixa eu desconectar e conectar de novo.
Espera aí, que eu acho que eu esbarrei. Opa, voltou. Tá vendo minha mão? Pronto. Pronto. Então, deixa eu apagar de novo aqui. Fazer de novo. Então, eu tenho aqui duas fontes, certo? Só quero dizer que é a mesma coisa aqui. Essas duas aqui representam exatamente a mesma coisa. V de B e aqui V de C e menos mais. Como é que botou aqui, né? É a mesma coisa que eu colocar mais menos, só que com a tensão negativa. Certo? Vai dar a mesma continha. Porque aqui na tensão eu pego V de C, ele tem 12 volts, ele tem o valor da tensão a mais do que V de B. Então aqui eu tenho V de C menos V de B igual a 12. E aqui a mesma coisa. V de B menos V de C é igual a menos 12. V de B menos V de C igual a menos 12. Se eu multiplicar por menos 1, qualquer uma das duas aqui, vai dar o outro, né? O V de B menos V de C igual a menos 12. Ou seja, isso daqui é igual a isso daqui, né? Então, para se facilitar um pouquinho a sua vida, na hora que você vir fontes de tensão com polaridades diferentes, é só você fazer o quê? Inverter a polaridade da que tiver ao contrário aqui, e aí troca o sinal dessa fonte, fica negativo nesse caso. E aí pode somar todo mundo. Na hora que tem 3, 4 fontes em série. Uma delas está ao contrário, está menos mais. Bota ela normal, tira o sinal, inverte o sinal também, se for positivo fica negativo, e soma todo mundo. Nesse caso aqui vai ser a mesma somatória, 12 mais menos 12 dá 0. Se eu tivesse 4 pilhas de 1,5, deixa eu botar aqui as pilhas. Se eu tivesse 4 pilhas de 1,5, uma pilha, a segunda, mais menos. Aí a terceira, eu coloquei errado, coloquei menos mais. E a quarta, mais menos. Fiz aqui a conexão, todas de 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt. Pronto. 4 pilhas. Certo? Qual tensão que eu vou ter aqui? Se todas elas estivessem ligadas direitinho, né? Observe que só essa daqui, ó, tá com a polaridade trocada, né? O resto está tudo igual, tá tudo bonitinho. Se todas estivessem ligadas de forma adequada, eu teria quantos volts eu teria? 6, né? Que era 1,5 vezes 4, 6 volts. Era só somar. Agora, como eu coloquei uma invertida, qual a tensão que eu vou ter aí? É uma pegadinha, isso já aviso. Mas quanto é? Rápido, vamos responder. Quantos volts eu vou ter? Hã? Quantos? 3. Muitos poderiam ver de cara, não, vai ter 4,5. Mas não, vai ser 3. Vocês conseguem enxergar? Por que não é 4,5? Porque vai... Sim, porque a de baixo não tem como. Como é? Ó, vamos lá. Vamos fazer aqui a soma, né? Como eu disse para vocês. Eu só vou inverter aqui, vou deixar todo mundo para cima e inverter o sinal. Eu vou inverter aqui. Pronto. Mais, menos. E aqui fica negativo. É só somar, pessoal. Soma aí essas 4 pilhas para ver quanto é que vai dar. Observe quando eu somo essa com essa daqui, vira 0. Uma das pilhas, além de não estar contribuindo, ela está atrapalhando. Né? Se fosse pelo menos essa daqui zerasse, né? Eu não tivesse colocado, era até melhor. Se eu não tivesse colocado essa invertida, eu teria 4,5. Né? Ou, logicamente, se tivesse a conexão direta aqui com a de baixo. Se eu tivesse 3 pilhas conectadas, era melhor do que ter 4 com 1 invertida. Porque essa que está invertida, ela está tirando a contribuição de uma das que estão na polaridade correta. E aí só resta as duas aqui, as outras duas para contribuir.
Então, é só inverter e somar. Na hora que eu inverto, agora sim, está tudo mais menos, mais menos, mais menos, mais menos. Vou somar agora, ficou 1,5 mais 1,5, 3, menos 1,5, 1,5, mais 1,5, 3 de novo. Então, dá 3 volts aí. Certo? Então, prestar atenção. Isso é uma típica questãozinha que eu posso botar lá, como quem não quer nada. Chegar e dizer, pessoal, ó, tem um brinquedinho lá com 4 pilhas. Uma está invertida. Qual a tensão total que eu vou encontrar? Certo? Dá para fazer esse teste aqui tranquilamente. Pegar 4 pilhazinhas e um medidor e a gente vê. Aqui, ó, uma pilha, 2. Aí a terceira eu vou colocar de cabeça para baixo e a quarta eu vou colocar assim. Para ver quanto vai dar a soma. E vocês vão ver que só vai ter 3 volts, né? Só, como se eu tivesse só 2 pilhas sendo colocado. Ok? Deu para entender aqui? Quer que eu explique de novo essa das pilhas, das 4 pilhas? Porque foi 3 volts. Deu para entender, professor. Pronto. Então vamos continuar. Então tá lá no slide, né, informando que na associação de fontes, se eu pego 2 fontes de tensão e ligo em série, o que significa ligar em série, quaisquer elementos que estejam em série, a corrente que passar em um é a mesma que passa no outro. Certo? Isso daí esteve em série, passou a corrente em um, é a mesma que passou no outro. Então, passou a corrente em um, é a mesma que passou no outro. E aí é só somar, desde que esteja todos mais menos, mais menos, mais menos. Se tiver alguma menos mais, aí você inverte o sinal e continua somando, né? Só que uma delas vai estar negativa, as que tiverem um sinal trocado, né? Então é só fazer o somatório direto. E o que tem em comum entre elas é a mesma corrente, né? Porque estão em série, a corrente que passa em um passa em todas as outras. Isso é muito comum com pilhas, enfim, com qualquer elemento, principalmente com pilhas, né? Estou pensando aqui em outra situação, coloca fontes em série assim, mas é principalmente as pilhas que a gente vê muito comum, assim, mais de uma pilha em um equipamento. E quando é que eu coloco elas quando é que eu coloco elas em paralelo? Se eu colocar em paralelo, aqui, ó, se eu colocar as 2 pilhas, mais com mais, menos com menos, em paralelo, o que aconteceria? Tenho aqui 2 pilhas, elas estão agora em paralelo, uma aqui mais, menos, ou seja, mais com mais, menos com menos, 1,5 volt, conectando aqui o mais com mais de uma, o mais no mais de uma, o menos no menos da outra, e depois indo para uma resistência, indo para os meus equipamentos, né? Qual foi a diferença que ocorreu aqui? Em uma, né? Mesma coisa. Se eu tenho 2, vai ter 1,5 volt. Porque o que tem de comum entre 2 elementos, se entre 2 elementos em série, a corrente que passa em uma, mesmo que a corrente passa na outra, entre 2 elementos em paralelo, como eles estão com os terminais ligados entre si, a tensão de uma, a diferença de potencial de uma, vai ser igual à diferença de potencial da outra. Então, isso daqui, nos circuitos, né, que a gente está tratando com fontes ideais, é a mesma coisa que uma só. Mesma coisa. A tensão de uma, quando está em paralelo com a outra, tem 1,5 volt. Certo? Então, é como se eu pudesse eliminar essas fontes que estão em paralelo e simbolizar por uma só. Na vida real, a gente sabe que as fontes são limitadas, né? Eu tenho essa fontezinha aqui, ela pode mandar uma quantidade de corrente
é limitada a quantidade de corrente que ela pode mandar. Então, às vezes, coloca-se um número maior de pilhas não, no caso, de fontes em paralelo, para que eu para que eu consiga ampliar a capacidade de alimentação. Então, é como se essa daqui contribuísse com alguns amperes e a outra também. E onde é que isso ocorre? Se você visitar alguma subestação, certo? For em alguma subestação, a gente vai ver vários transformadores. Inclusive, vai ver pelo menos um desligado, propositalmente. Então, você vai ver lá uma subestação da Equatorial. Eu vi lá um grande transformador aqui no canto, outro aqui e um desligadinho, mais afastado. Vamos tratar. Vou botar aqui. Ligado, desligado. Por que isso aqui acontece? Porque, primeiro, que eu não vou depender de um transformador só. Porque é muito melhor ter 3, cada um com 1/3, do que ter um com 100%. Porque no momento que um der defeito, esse aqui, caiu, quebrou. Equipamento elétrico quebra. Todo equipamento quebra, na verdade. O motor, a combustão de um carro quebra. Todo motor está sujeito a alguma falha. Certo? A gente faz manutenções preventivas, faz manutenções preditivas, né, a partir de medições, mas não estamos aí livres de defeitos. Algum defeito de fabricação, algum defeito no óleo, algum defeito em algum componente pode ocorrer e ele ficar fora. Aí, pelo menos, ao invés de ficar 100% fora, eu fico 66% dentro ainda, 2/3 dentro, e eu tenho esse reserva aqui para ligar temporariamente. Então, eu venho aqui com 1/3 aqui e tal, ligo aqui com 66, enquanto esse aqui está em manutenção. Estou lá em manutenção, com o que está quebradinho, e o outro está aqui. Aí, depois de um tempo, voltou a funcionar. Beleza, deixa ele lá, funcionando, e o outro vai e liga depois. Certo? E, geralmente, eles estão em paralelo, esses transformadores. É como se fossem linhas mesmo aqui, eles estão lá conectados, cada um lá, conectado aqui, com outros 3, em paralelo. Aí vai aqui para alimentar os transformadores, né? Da rede, vai para o meio da rede aí, das ruas, alimentar as casas, e tem um reservazinho que fica desligado aqui, só esperando algum quebrar para ele ser ligado. No momento que algum queima, morreu esse aqui. Abre, vou fechar aqui, pronto. Continuam funcionando em paralelo os 3. Certo? Então, essa é uma das estratégias que podem ser usadas em subestações. Eu vou ligar porque é limitada a potência, né? Não tem como eu mandar a corrente que eu quiser por cada um, então vou ligar mais de um em paralelo. Isso acaba acontecendo na vida real, mas nos circuitos a gente não tem, nos nossos estudos, eu explicando aqui, vocês vendo aqui grande. Deixa eu mostrar o desenho de novo, desculpa. Agora vocês estão vendo maiorzinho, né? Então, acaba-se que a gente tem, na vida real, essa instalação de transformadores em paralelo, certo? Porque a gente não está trabalhando com fontes ideais, que são os nossos transformadores, são fontes reais, que são limitadas. Cada um vai mandar uma correntezinha aqui e vai sendo somada a do outro, certo? Essa corrente, ela é limitada, e aí ele vai ajudar, cada um ajuda o outro nesse total de corrente que vai alimentar aquele bairro, por exemplo, né? Geralmente a gente tem uma subestação por bairro, mais ou menos, dependendo do tamanho da cidade, às vezes tem cidade que é uma subestação só para a cidade toda, uma cidade pequena. Então, é esse a justificativa de termos fontes em paralelo, certo? É aumentar a quantidade de corrente que pode ser mandada
para o circuito. Ou não ficar dependendo de uma só delas, né? Mas nos circuitos em si, se eu tenho fontes com as mesmas tensões, como eu estou tratando de fontes ideais, é a mesma coisa eu ter duas, três ou ter uma só. Porque vai ter a mesma tensão mesmo. Então, todos vão ter a mesma tensão, V1, V2, V3. Se estão em paralelo, a característica comum entre elementos em paralelo é ter a mesma tensão. Mas na vida real, a gente utiliza para que seja possível fornecer uma corrente maior para a rede. E por fim aqui, fontes de corrente, né? Fontes de corrente, que não são... A gente não encontra uma fonte de corrente assim no nosso dia a dia. Vamos lá explicar o que é uma fonte de corrente. Deixa eu ir aqui para o quadro. A fonte de corrente é o seguinte. A fonte de corrente, a gente tem um terminal aqui, a fonte, e a setinha para indicar qual o sentido da corrente. E aqui, vamos dizer, AB. Certo? E aqui eu tenho 5 amperes. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Nesse ramo, no qual a fonte está conectada, eu vou ter uma corrente de 5 amperes. Certo? Nesse ramo. Eu tenho uma corrente de 5 amperes. Não é possível, por exemplo, eu colocar duas fontes de corrente em série. Essas fontes de corrente com valores diferentes. Por quê? Observe que aqui, ó, eu posso até ter eu vou ter uma conexão entre elas, mas a corrente que entra vai ser igual à corrente que sai. E como é que pode ser aqui a corrente que entra igual a que sai, se está entrando 3 e vai sair 5? Não tem lógica. Isso aqui quebra as regras aqui que a gente vem aprendendo. Então, é impossível eu ter essa conexão. Está fora das regras eu ter 5 e 3 amperes. Então, conexões só valeria aqui alguma coisa se fosse iguais, né? 5 e 5, ou 3 e 3. Se for diferente, está fora. Agora, se eu tiver duas em paralelo, eu venho aqui, conecto duas ou mais, né? E aqui vem para uma resistência. Vamos olhar para esse nó. Tanto que eu gosto de chamar o nó, mesmo eu podendo ter um nó assim, com uma entrada e uma saída, mas não é um nó, né? É só um condutor que está acompanhando. Para mim só tem lógica nó quando tem 3 ou mais ramos se encontrando. Certo? Onde é que eu diria um nó aqui? Aqui, ó, tem 3 ramos se encontrando, aqui tem 3 ramos se encontrando. E agora, se eu tiver assim, ó, uma de 3 e uma de 5, elas estão em paralelo? Estão. Os dois terminais conectados entre si. A e B aqui dessa com A e B dessa daqui, de cima e de baixo, conectados entre si. Estão em paralelo. Tem um terceiro ramo aqui que vai para a carga. Certo? Então, a corrente aqui, os 5 amperes, está saindo aqui desse ramo de baixo, desse nó de baixo aqui, passando aqui, entrando nesse nó de cima. Então, aqui estão entrando 5 amperes. Aqui de baixo, 3 amperes, está saindo desse aqui de baixo, entrando nesse de cima. 3 amperes. Então, está entrando 5 amperes por um lado e por baixo está entrando 3. Qual a corrente e se vai estar entrando ou vai sair nesse meu terceiro? No meu terceiro aqui, a gente já aprendeu lá, né, na última aula, que a corrente que entra é a mesma quantidade de corrente que sai. Se está entrando, eu tenho 3 ramos, só não conheço um deles. E nos outros 2, está entrando uma soma de 8 amperes, o terceiro só pode sair do nó
e o valor de 8 amperes aqui também. Só tem essa possibilidade. Certo? Aí depois aqui no outro nó, do mesmo jeito, né? Ele vem aqui 8 amperes, vai passar pela carga, pela resistência, vai descer aqui por baixo, e vai entrar aqui nesse nó 8 amperes. Nesse daqui vai continuar saindo 5 devido à fonte. E nesse daqui vai subir 3 devido à fonte. Pronto. Continua sendo verdadeira aqui essas relações. Certo? A gente teve todas essas relações aí. Então, quando eu tiver fontes em paralelo, é só sair somando essas fontes, desde que, ou seja, eu poderia substituir essas duas aqui por uma só. Olha como seria a mesma coisa, tratar com essas duas fontes, uma de 5 e uma de 3, se eu tivesse apenas uma de 8. Se eu tivesse apenas uma de 8 amperes, continuaria circulando aqui uma corrente de 8 amperes na minha carga. Então, eu posso simplificar o circuito, reduzindo o número de fontes da minha carga aqui. Se eles estiverem em paralelo e apontando para o mesmo lugar, né? É só somar, a equivalente vai estar aqui. Agora, se tiver alguma apontando para o outro lugar, aqui, ó, vou apagar aqui, essa daqui está apontando para baixo agora. Vamos ver como é que vai ficar agora. Eu tenho uma setinha agora para baixo. Esqueça aqui. Eu tenho uma setinha agora apontando para baixo. O que vai acontecer aqui, ó? Vai sair desse nó 3 amperes. Vai entrar nesse nó aqui de baixo 3 amperes. Então, se está entrando 5 no nó e saindo 3, tem que sair mais 2. Ou seja, o 2 vem para cá, 2 amperes. Pronto. Entrou 2, tem 3 da fonte, sai 5. O que aconteceu agora? Eu posso substituir aqui o 5 e o 3 por um de 2. Com o sentido daquele que tem a maior corrente, que for o de 5, né? Então, se eu tiver fontes de valores com sentidos diferentes em paralelo, aí você vai subtrair, né, aqueles que estão no sentido contrário, certo? Um do outro. Então, aqui tem um de 5 e um de 3. 5 menos 3 dá 2. Ou seja, essa daqui que tinha maior corrente vai ter 2 nesse sentido da que tem a maior corrente. Certo? Aqui vai circular 2 amperes. Na minha carga, né? É só somar, basicamente. Só somar. E da mesma forma que na fonte de tensão, esse daqui, ó, esse circuito aqui, essa fonte aqui de 3 é igual a essa fonte aqui, setinha para cima, de menos 3. Tá no mesmo. A corrente negativa é só trocar o sentido da setinha e está resolvido. Aí, se tiver todas apontando para o mesmo lugar, você soma. No caso, vai ficar 5 aqui, né? Eu boto ela apontando para cima e fica menos 3. 5 mais menos 3. 5 mais menos 3 dá 2. Certo? Se não quiser mudar essa ordem, né, de soma. Ok, pessoal? Vamos fazer uma chamadinha aqui. Então, aí faço associação de fontes.
Hoje, dia 10/11. Deixa eu dar uma travada aqui. Vou exibir. Águida. Presente. Ana Beatriz. Presente, professor. Desculpa. Beatriz Seixas. Presente. Clarice Ramos. Clarice. Daniel Davidson. Presente. Gabriela Almeida. Presente. Igor dos Santos. Faltou. Jonathan Henrique. Lara Peixoto. Lara tá aí. Larissa Pamela. Presente. Larissa tá aí. Larissa Vitória. Presente. Laura Maria. Presente. Laine Leite. Presente. Lucas Lins. Presente, professor. Opa. Luiz Eduardo. Presente, Maria professor. Clara. Maria Kelliane. Maria Kelliane faltou. Mariana Aguiar. Presente. Matheus Emanuel. Faltou. Matheus Henrique. Presente. Pedro Henrique. Presente. Valber José. Presente. Beleza, pessoal. Vou colocando o material que eu esqueci de fazer o upload, né? O site atualizou e está pedindo que eu libere um por um. Vou colocar no AVA daqui a pouquinho, junto com as aulas e os exercíciozinhos para ser feito em duplas. Ok? Então, por hoje é isso. Agradeço a presença de todos e até a semana que vem. Semana que vem, na verdade, não tem aula na segunda do feriado, né? Dia 15. Então, até a quarta. Beleza? Certinho, professor. Tchau, Até tchau, quarta. pessoal. Tchau, Bom, professor. Até professor. quarta. Aquele abraço. Professor?